Bom, então, acredito que podemos começar. Só colocar para gravar. Pessoal, bom dia a todos. Eu sou a Rosângela, advogada previdenciarista, e sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui da OAB, na pessoa da doutora Silvana Lopes, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário, e aos membros do IBDP Jovem, na pessoa da Lorene Cristina, que é a diretora do IBDP Jovem. E hoje nós vamos começar mais um grupo de estudo, em parceria da OAB de Ponta Grossa, da Comissão de Direito Previdenciário, com o IBDP Jovem. E hoje nós contamos com a presença da doutora Natália. Ela é advogada, especialista em Direito Previdenciário, também coordenadora adjunta do IBDP. E antes de passar a palavra, desde já eu quero agradecer pela disponibilidade e gentileza em aceitar o nosso convite. E nesse momento eu passo a palavra para você abordar o tema Visual Law na advocacia previdenciária. É um tema bem importante que eu estou bem curiosa para aprender também. Com a palavra, doutora. Bom dia, muito obrigada. Em nome da Rosângela, agradeço o convite da OAB Paraná, da Comissão de Direito Previdenciário, e também, né, nessa parceria do IBDP Jovem, eu como membro do IBDP Jovem, esses diálogos são muito importantes. Bom, então hoje, né, o nosso tema sobre o Visual Law na advocacia previdenciária, começar a semana, né, já iniciando aí um tema diferente que ao longo do tempo e após a pandemia vem sendo muito divulgado, mas a gente não tem tantos estudos aplicados dentro do nosso ramo, que é o direito previdenciário. Então, muitas vezes a gente ouve esse tema, né, sobre a inovação tecnológica, a gente tem aí o chat, né, GPT, que vem cada vez mais nos causando uma certa insegurança, porque a gente já tem, né, dentro do nosso ramo do direito previdenciário, um amplo estudo de todas as mudanças, suspende RVT, não suspende, é IN, e aí vem, né, eu numa plena segunda-feira de manhã falar sobre mais um assunto que talvez traga esse incômodo. Nossa, um tema que eu não sei como que eu vou aplicar. E a intenção aqui hoje é compartilhar com os colegas que é possível a aplicação do Visual Law. Muitas coisas nós já fazemos enquanto advogados previdenciaristas. Então, essa é a minha missão, em desmistificar um pouco este conceito de que é possível a aplicação, de que você não precisa ser um designer. Eu não sou uma designer e a gente tem sim essa aplicação. Eu posso compartilhar a tela? Eu estou com o co-host, não estou? Claro, pode sim, Natália. Fica à vontade, doutora. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Está aparecendo já? Sim, está aparecendo. Se entrar novos integrantes, eu preciso liberar ou você libera por aí? Eu libero por aqui, daí. Ah, então tá ótimo. Tá bom? Fica à vontade. Então, ok. Bom, então começando a nossa apresentação, como já foi apresentado, sou a Natália Donato, sou advogada previdenciarista, assim como todos os colegas. Talvez aqui tenha outros colegas de outras áreas e não tem problema, este tema ele é aplicado em todos os ramos do direito, mas hoje eu quero trazer sobre essa visão do Visual Law na advocacia previdenciária. Bom, para a gente entender sobre o Visual Law, e sei que muitas vezes é difícil a gente compreender esses nomes, né, americanos, que a gente traz lá da língua estrangeira para aqui o nosso direito brasileiro. No entanto, a aplicação desse Visual Law, ele começa lá em meados de 2012, quando houve um estudo do legal design. Então, tudo começou na faculdade de Stanford, onde uma professora de direito pensou como resolver os problemas jurídicos através de metodologias do design. E foi aí que surgiu, então, este primeiro nome do legal design, ou seja, a intersecção entre o direito, o design e a tecnologia. Nada mais é do que a aplicação do design ao mundo do direito. Então, quando nós temos um avanço tecnológico, né, e quando a gente compara a quantidade do avanço tecnológico em anos, então a gente teve um boom muito acelerado entre internet, entre celulares, né? Hoje a gente compra um celular, não dá um ano, já tem uma nova versão. Então, o avanço tecnológico ele está cada vez mais evoluído. O design também.
o design, ele serve para tudo que a gente resolve o problema. Então, hoje a gente tem carros com design também sobre sustentabilidade. Nós temos computadores hoje que vêm resolver o nosso problema com telas que são touchscreen ou não. Então, o design, ele acompanha essa tecnologia. E o direito, ele vem, né? E aí a gente tem uma dificuldade, porque os nossos processos, eles foram ser eletrônicos a partir ali de 2017, alguns outros estados com a aplicação até mais recente deste processo eletrônico. Ou seja, nós já tínhamos uma tecnologia muito aplicada, um design, um desenvolvimento em conjunto com a tecnologia, e o direito que demorou um pouco para acompanhar essa tecnologia. Inclusive, né, com a inovação ali dos processos eletrônicos, muitos advogados, inclusive, não conseguiu acompanhar essa transição. E agora a gente tem o que nós chamamos de advocacia 4.0, com chat GPT e tudo mais, que traz um transcendente dessa tecnologia na aplicação do mundo do direito. E aí pode me perguntar, né? Essa é uma pergunta bem comum. Por que que eu tenho que combinar o direito, então, com o design? Conforme eu falei, esse primeiro estudo ele surgiu na Faculdade de Stanford com a professora Margaret Reagan. Então, ela é o nome hoje dessa aplicação do design ao mundo do direito. E mesmo que esses campos, direito e design, eles não se cruzem, né, tradicionalmente, porque um está numa linha, outro está em outro, alguns pontos são principais em reunir esses dois estudos. Primeiro, pela cultura experimental. Então, hoje, tudo nós falamos da experiência, né? E a experiência, ela está em tudo. Ela está em como nós gostaríamos de ser atendido. Hoje, nós estudamos também, né, novas formas de tecnologias, de gestão, de programas, softwares, que tenha essa experiência em nos atender. Ou seja, os nossos programas de cálculo previdenciário estão aí para nos afirmar isso, né? Antigamente a gente tinha cálculos, e não que esteja errado, mas planilhas de Excel em que a gente demorava muito tempo para exportar o CNIS, enfim. E hoje, essa cultura experimental, ela traz, né, ela gera soluções de fazer um cálculo previdenciário exportando um arquivo. Então, ela é uma experiência, é uma cultura experimental. Nós precisamos estar atrelados a esse design. Então, a gente precisa gerar o quê? Soluções para melhorar uma cultura experimental cada vez melhor com os nossos problemas no setor jurídico, tá? A inovação centrada no usuário. O que seria essa inovação? É também colocar o quê? O enfoque, ou seja, a aplicação da jurisdição em nosso cliente. Então, muitas vezes, principalmente no previdenciário, né, que o nosso cliente ele já vem com um problema, já vem com uma negativa ali do INSS, ele já tem uma experiência negativa ali com uma autarquia. Então, o nosso enfoque vem trazer no cliente uma forma dele utilizar melhor os sistemas jurídicos. Então, e a gente vê isso muito no previdenciário, né? Hoje o INSS ele é digital, ele é o meu INSS, mas talvez os seus clientes não tenham esse acesso à tecnologia de uma maneira correta. Em saber ali quantos indeferimentos a gente tem, que a gente pega do INSS, de pedidos, solicitações feitas no aplicativo, mas que não juntam uma documentação. Por quê? Porque não tem essa cultura, né? Não está adaptado essa tecnologia para os nossos usuários. Então, é importante que essa inovação, ela vem sempre centrada nesse usuário. E também, por que que essas dois estudos se reúnem? Para gerar novos caminhos para o trabalho jurídico. Então, hoje nós temos, né, novas oportunidades de profissionais, grandes escritórios já têm vagas, né, para advogados que são especialistas em legal designer, ou seja, nessa aplicação de metodologias aplicadas a um ramo específico do direito, ou seja, especialistas em visual law, tanto pessoas que são, né, formadas em designer, quanto profissionais no direito, que consigam combinar esses dois ramos. Então, aqui a gente já inicia o porquê dessa mentalidade em combinar o direito com o design. E aí, dentro do legal design, onde está o visual law? Nem todos doutrinadores concordam com o termo visual law. No entanto, eu sou da linha do professor Bernardo de Azevedo, em que o visual law ele é um ramo do legal design, tá? O visual law ele tem o objetivo da comunicação. Então, o legal design ele é o todo,
sendo o Visual Law uma sub-área do Legal Design, tá? E o objetivo do Visual Law não é desenhar a petição. Então, se você já ouviu em algum momento da sua vida, agora eu vou precisar ficar fazendo desenho para o juiz, não é esse o intuito. O Visual Law ele é muito mais do que isso. Ele é tornar a comunicação clara e objetiva, ou seja, eficiente. E, pessoal, hoje a gente sabe, né, que nós estamos cada vez no mundo aí informatizado, essa tecnologia vem também para deixar as pessoas desatentas. Então, a virada de chave é exatamente na comunicação. Esse mundo informacional que nós, enquanto advogados, e os nossos clientes também vêm percebendo, é muito importante que essa comunicação ela tenha uma informação clara. Então, o que que adianta ali, né? Ter um contrato de honorários perfeito, mas que tenha 20 laudas, ou seja, você pode explicar, você pode ali falar todas as cláusulas, olha, tutela antecipada, devolve, não devolve, né? Colocar tudo de uma reafirmação da ADER, como que vai ficar os meus honorários, enfim. Dentro do previdenciário e as suas especificações, o nosso contrato de honorários cada vez maior, a gente pode ali explicar tudo. O nosso cliente vai ficar do lado da mesa assim, ó, só mexendo a cabeça e concordando. Mas o que vai acontecer quando esse benefício estiver concedido? Ele não vai lembrar do contrato de honorários. Ele não vai pegar aquele contrato de 20 laudas que você até encaderna, né, para entregar ali para o cliente. Ele vai perguntar como que eu vou te pagar. Ou seja, a comunicação não é clara. Você não vai deixar de fazer um contrato de honorários, mas você precisa melhorar como você quer deixar essa comunicação clara. E isso nós podemos concretizar, ou seja, fazer através da organização de elementos textuais e visuais, tá? Então, não adianta eu colocar no meu contrato de honorários termos em que o meu cliente não vai, por exemplo, entender. Então, a gente também tem que passar por essa linguagem. Nós estamos adaptados e muitas vezes incentivados também na nossa graduação a utilizar os termos jurídicos. Mas quando a gente reformula isso para o seu usuário, o seu cliente, será que faz sentido? Então, adianta eu colocar um desenho ali, mas eu estou usando palavras como reafirmação da DER, tutela antecipada, né? Danos morais em re ipsa, algo nesse sentido que o meu cliente não tem o conhecimento. E a gente consegue, através desses elementos textuais, ou seja, essa reformulação da nossa escrita, atingir o objetivo do Visual Law, que é a comunicação, tá? Então, a gente pode utilizar tanto elementos textuais, como elementos visuais, fluxogramas, uso de cores, vídeos, imagens e outros elementos que vão facilitar essa comunicação. E dentro do direito previdenciário, então, quem são esses nossos usuários? Eu sempre elenco que nós temos 4 usuários, né? Enquanto escritório de advocacia, enquanto advogados. Nós temos o primeiro usuário, que é o cliente, aquele que vem ali, né? Procura os nossos serviços. Então, a minha comunicação, a minha linguagem, os meus documentos para este usuário cliente, ele deve ser formatado com a linguagem específica para o meu cliente. Eu estou em São Paulo, capital, e pode ser que o meu cliente aqui de São Paulo, capital, que é dono de empresas, enfim, esteja adaptado a uma linguagem que o seu cliente aí em Ponta Grossa, Paraná, que talvez seja um segurado especial, né, que coloca aquela melhor roupa para ir no seu escritório, que pega lá um ônibus, pede carona para o vizinho, não tem carro, que vai até o seu escritório, é diferente, talvez, desse meu cliente que vai acessar uma reunião online, que está adaptada à tecnologia. Então, dentro do cliente, o nosso usuário também ele se difere. Eu não posso utilizar a mesma linguagem para este cliente, dono de empresas, de multinacionais, que está buscando um planejamento previdenciário, para o meu cliente ali, segurado especial, que trabalhou uma vida inteira e agora está buscando, dentro da sua idade ali, a sua aposentadoria. São usuários diferentes. O mesmo contrato de honorários para esses dois? Não, eu não posso ter a mesma comunicação. Quem também são os nossos usuários? O INSS. Então, a gente recebe esse cliente, a gente vai fazer um protocolo e o ente público INSS também é o nosso usuário, porque nós estamos ali nos comunicando, fazendo requerimentos administrativos. E eu sempre gosto, né, de pensar, os serventuários do INSS, eles têm ali metas a serem batidas, precisam analisar requerimentos administrativos com agilidade. Adianta eu fazer uma petição de requerimento administrativo, colocando lá a súmula do STJ, a súmula do STF, a jurisprudência, porque o Tribunal da Quarta Região julgou assim, assim, assado. Gente, o INSS vai ler
essa petição? Não vai, não lê nem às vezes quando a gente só faz uma solicitação, né? Imagina essa petição. Então, quando eu estou falando com o meu usuário INSS, eu preciso falar na língua do INSS. Estou fazendo um requerimento de acerto de CNIS, né? O RAC. Vou fazer uma petição, por que não utilizar o próprio formulário da IN? Porque o servidor está adaptado àquela linguagem. Eu não preciso inventar a roda aqui e trazer uma petição cheia de detalhes, cheia, né, enfim, de fluxogramas, de imagens. Por quê? Primeiro, servidores, gente, eles não têm, muitos ainda estão, né, no acesso ali remoto, em home office, não tem uma internet boa, não vai conseguir carregar documentos. Então, facilitem a vinda do servidor. Com o quê? Com a comunicação que ele está adaptado. Se o nosso acordo de cooperação técnica pede para a gente colocar o nome do documento ali, em nome, CPF, original, por que que a gente vai fazer diferente? Então, são coisas simples e que tudo isso está dentro do Visual Law, tá? Nós também temos como nossos usuários o judiciário. E o porquê judiciário? Não é só o juiz que lê a nossa peça. Não é só, né? Quando a gente fala juiz, cliente ali, nosso usuário, juiz, a gente pensa, é só aquele senhorzinho, né? Detentor de todo o conhecimento jurídico, capa preta, aquele de sustentação oral, de tribunais. E não, pessoal, o judiciário em si, ele passa por todos os serventuários. E aí as pessoas me perguntam: ah, mas o juiz não vai gostar da minha petição aqui, com essas aplicações de linha do tempo, de imagens, de fluxogramas. E a gente esquece que dentro dessa mesmo judiciário tem muitos colegas de vocês, ou seja, até mesmo colegas de turma, de classe, que não seguiu na advocacia, prestou o concurso do tribunal, está lá trabalhando, final de semana, qual é o hobby? Ou ali na hora do almoço, o que ele gosta de ver? Ele está adaptado às novas tecnologias, rede social. Então, ali, ó, Instagram, Facebook, né, e outras mídias sociais, ele está adaptado a essa linguagem. Quando eu venho com uma petição ali, totalmente escrita, com muitas laudas, com jurisprudência, enfim, mas eu quero transportar esse direito, quero comunicar com o judiciário através de imagem, esse receptor, ou seja, esse usuário, ele está adaptado sim a essa linguagem, tá? E também nós temos como usuários outros advogados. Se você está trabalhando em parceria com outro advogado, se você vai dar alguma mentoria, um parecer, a linguagem com o seu colega advogado é totalmente diferente com o seu cliente, com o INSS e com o judiciário. Então, se o objetivo do Visual Law, que aqui não estou inventando a roda de nada, só estou trazendo um termo para vocês, é tornar a comunicação clara e objetiva, o primeiro passo é a gente identificar quem é o nosso usuário e pensar nele, pensar no usuário enquanto receptor daquela informação. E sempre nos questionar: ah, será que o meu cliente está entendendo isso? Como que a gente faz muito isso, né? A gente aplica, mas também testa. E quais são os testes? Ah, faz uma petição ali, passa, sei lá, para pai, mãe, tio, tia, secretário, fala: dá uma lida aqui. Tá faltando alguma coisa? Seja sincero, né? Você acha que pode melhorar? Gente, é aqui que a gente está aplicando é mudando a comunicação, tá? E o porquê, né, da gente ser visual? Nós temos diversos estudos, trago um aqui para vocês, que a gente responde, né, e processa dados visuais melhor do que quaisquer tipos de dados. Eu falo por mim mesmo, eu sou muito visual. Se eu vejo uma imagem, eu decoro certinho onde ela está, qual era a cor, o posicionamento, do que ler. Às vezes, lendo, a gente esquece muito fácil, mas imagem não, porque o cérebro humano, ele processa imagens 60 mil vezes mais rápido do que textos. Isso é nós, enquanto ser humano, a gente tem esse processamento de imagens melhor do que textos, tá? 90%, então, das informações transmitidas ao nosso cérebro, elas são visuais, tá? E aí, também, apresentações, né, utilizando ali recursos visuais, elas são mais persuasivas do que sem a apresentação desses recursos. E aí, quando a gente vem, né? Então, já falei para vocês que Visual Law é comunicação textual ou elementos gráficos, que depende de quê? Dos nossos usuários, ou seja, eu preciso entender o meu usuário para dar essa experiência melhor nessa comunicação. E a aplicação, então, no judiciário. Como está essa aplicação?
Muitas pessoas têm essa dúvida. Como que eu começo? Por onde, né? Se já teve pesquisas, e nós temos sim pesquisa, tá? Essa é uma das pesquisas, ela está também agora já em desenvolvimento para uma atualização, mas 70% dos juízes brasileiros que foram entrevistados nessa pesquisa desenvolvida pelo professor Bernardo de Azevedo, eles são sim favoráveis a utilização do visual law, tá? Então, tanto os juízes estaduais quanto os juízes federais, eles foram positivos, né, quando responderam ao questionamento se o uso dos elementos visuais facilita a análise da petição. E facilita, mas desde que usado com o quê? Com moderação. Então, essa é uma pesquisa, até deixei a indicação aqui para vocês, é muito legal, ela fala, ela não traz somente essa questão do visual law, mas também ali, né, quais são os principais erros na visão do judiciário, das nossas peças, porque a gente tem que entender, gente, a gente não está ali para falar, o juiz está ali, ele passou no concurso, ele tem que ler mesmo tudo que eu escrevo. Será? Será? Eu não quero ganhar o processo? Então é melhor eu entender o que ele quer de mim, né, o que quer de nós enquanto advogados. Então, redação prolixa foi um dos problemas apontados, peças muito grandes, citações de jurisprudências, muitas citações. Gente, tudo isso está dentro do quê? Dentro do ramo da escrita. Visual law está aplicado nisso, tá? E os atos normativos sobre o visual law. Nós, enquanto judiciário brasileiro, nós somos ali até em cenário mundial, nós temos já vários atos normativos, principalmente pela resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a 347, que ela traz ali no artigo 32 que, sempre que possível, deverão ser usados recursos de visual law que tornem a linguagem dos documentos mais clara e acessível. E aqui, gente, a aplicação não é só nossa, enquanto advogados, para o judiciário, mas do judiciário enquanto seus jurisdicionados. Então, hoje nós temos diversos tribunais, depois ainda se dá um tempinho, eu posso até abrir alguns documentos para vocês, que estão preocupados com a comunicação do judiciário com o jurisdicionado, ou seja, em uma sentença em que precisa ter aplicação, a gente teve vários exemplos aí de aplicação na sentença, como o mandado de penhora, que teve a aplicação de visual law, que foi uma juíza do TJ Goiás. Nós temos cartilhas de acesso às informações, então imagina, né? Juizado Especial Federal, a pessoa, né, o cliente ali, o segurado, ele pode adentrar a justiça sem o acompanhamento do advogado. Então, o TRF5, se eu não me engano, ele fez uma cartilha de acesso a essas informações, do que ele precisa, o que é prova, né? Até mesmo ali trazendo uma linguagem, um plain language, né? Que é também um dos ramos aí do visual law, que é trazer essa comunicação simplificada. Porque dentro do Brasil em si, né, a língua portuguesa ela é muito diversificada, muito grande, e muitas vezes, muitas palavras surgem, né, ali quase que diariamente a gente vai a Instagramável, enfim, tá aí para ser a prova disso, né, das novos tipos de linguagem. Então, a linguagem clara também é não utilizar palavras que são desconhecidas, ou seja, que são utilizadas muitas vezes só por nós advogados, tá? Então, tem esse intuito, os tribunais, eles têm se preocupado, é uma pauta trazida pelo próprio Conselho Nacional da Justiça, incentivar a utilização do visual law, mas sempre, gente, com parcimônia, sempre ali com cuidado, e é por isso que nós estamos aqui numa segunda-feira de manhã, num grupo de estudos, se debruçando sobre este tema, tá? Mesmo não sendo ali, né, designers, mas tentando atender e entender a melhor a aplicação dentro dos nossos escritórios, tá? Temos, então, provimento aqui também do TJ Maranhão, portaria do Distrito Federal. E essa última que eu gosto bastante, que é a Portaria 2/2021 da Justiça Federal da Bahia, que ela traz que as partes, né, poderão utilizar recursos de visual law em processos que tratam de benefícios previdenciários envolvendo segurados especiais. Então, lá a gente sabe, na Bahia, né, a gente tem bastante demanda de segurados especiais, então pode sim utilizar esses recursos. E na prática, como que eu faço? Então, na teoria, eu já entendi que é comunicação, esse é o ramo, é o objetivo final do visual law, não é nada de fazer desenho nas petições. O primeiro intuito, então, é sempre o quê?
buscar a nossa linguagem, os nossos elementos textuais. Será que o meu texto, então, e aí cabe, né, a reflexão de todo mundo, será que o meu texto ele está realmente adequado para o meu usuário? Essa é a primeira reflexão. E para utilizar o quê? Os elementos gráficos, ou seja, plataformas de design onde a gente pode fazer a criação de todos esses elementos, eu indico aqui que o Word, que é o que a gente está adaptado, todo advogado trabalha muito no Word, e dentro do Word a gente tem o próprio Smart Art, tá? Onde você quer fazer ali algum fluxograma, quer fazer alguma linha do tempo, ele já tem alguns modelos específicos dentro do próprio Word. Então, você não precisa ser um especialista em designer para ter a aplicação do Visual Law. O Canva também, que eu gosto bastante, que ele é uma plataforma de design ali de forma gratuita, tá? Tem a parte Pro, mas o gratuito ele já responde muito bem. E ali a gente tem vários modelos que isso vai dar tempo, eu quero mostrar para vocês essa prática aqui no Canva, porque muitas pessoas têm medo de utilizar o Canva, então eu vou, no final, fiquem até o final, porque eu vou trazer para vocês que não precisa ter medo do Canva, e tem outras que aqui eu deixo como exemplo o Miro, tá? Que são assim, são janelas mais abertas, né? São quadros em branco onde você consegue trazer essa edição, mas fica também a indicação. Cabe o quê? A sua adaptação, a sua validação e aceitação ali dentro da sua comunicação, certo? E quais são esses elementos visuais, então, que a gente pode utilizar na criação dos nossos documentos jurídicos? Existem vários, vou aqui exemplificar alguns que são os mais comuns e que tenho certeza que a maioria dos previdenciaristas já utilizam, né? Quando a gente está dentro de um ramo do direito que precisa provar, por exemplo, tempo de contribuição, como que a gente faz isso se não fazendo a utilização ali de um desenho, né? Quase imprescindível dentro da nossa atuação. Vídeos e imagens, então, a gente pode sim fazer a utilização dos elementos visuais, né, como vídeo e imagens, dentro das nossas peças, dentro dos nossos documentos jurídicos. Como que é a utilização desse vídeo e imagens? Ah, Natália, então eu vou fazer a minha inicial, vamos pensar aqui num benefício assistencial do idoso. Quero trazer ali fotos e fotos da casa para comprovar a situação mesmo ali, né, da hipossuficiência desse meu cliente. Então, eu vou colocar 10 imagens ali dentro da minha petição. Isso é Visual Law? Ah, coloquei imagem, estou aplicando o Visual Law. Não. A comunicação é clara, eu vou estar expondo a realidade do meu cliente num processo que muitas vezes não é segredo de justiça. Será que isso tem realmente uma aplicação? Vou fazer um vídeo ali, vou lá na casa dele, vou filmar a casinha dele lá, já para o juiz olhar aquilo e nem marcar perícia. Já direto, nem vai precisar marcar assistente social para visitar a casa dessa pessoa, porque eu mesmo vou fazer essa prova. Será que isso realmente é trazer uma prova? Será que o seu tribunal ele está, né, disposto a aceitar essa prova, um vídeo ali de tantos bytes? Talvez não. Então, cabe a gente a pensar também isso. Ou muitas vezes eu vou encher de imagens a minha peça, né? Conforme eu falei, vou colar lá várias imagens, vou colar vários prints do indeferimento, enfim. E se você não trazer ali algo que você possa identificar aquela imagem, olha, conforme a imagem é abaixo, mas traga um escrito que vai facilitar, não vai fazer sentido você utilizar esse elemento visual, tá? QR Codes. Muitas pessoas falam, agora a moda é QR Code. QR Code tem tudo, QR Code está inscrição via QR Code, cardápio QR Code. Como que eu faço esse bendito QR Code? Será que eu devo colocar na minha petição para parecer que eu sou super, né? Entendo super de Visual Law? Outro cuidado, muito cuidado aqui mesmo. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe, né? Que minha mãe detesta ler QR Code, porque no início ali, depois da pandemia, ela, pegar meu celular, abrir a câmera para um negócio aqui, vai que explode tudo. Eu não sei, né? E é a mesma sensação, gente, que os juízes têm. Imagina ele ler sua petição. Então, ele está lá lendo sua petição, chega do nada, no meio da peça, tem um QR Code, conforme o QR Code abaixo. Gente, você acha que esse juiz, esse serventuário, qualquer pessoa que esteja lendo esse processo judicial numa máquina do Poder Judiciário vai pegar o celular ali na gaveta? Ah, achei muito legal esse QR Code.
vai pegar o celular, desbloquear e ler o seu QR Code só pelo fato de estar lá? Não vai, gente. A gente tem que pensar também na segurança da tecnologia dentro de um tribunal. Se o seu QR Code faz sentido lá, você tem que perguntar, tem que ser imprescindível que tenha esse QR Code na utilização para eu levar, ou seja, que o tribunal, aquele usuário, ele vai utilizar de uma outra máquina, um celular, talvez dele, para fazer uma leitura de um link fora do tribunal que possa comprometer todo o judiciário. Vocês já pensaram nisso? Então não faz sentido, tá? Ah, mas eu quero criar ali um vídeo lá no canal do YouTube, um link privativo de quem só tem o QR Code pode acessar. Ok, você pode colocar. Não estou falando que deve ou não deve, não existe regra. Eu só quero que vocês entendam que faz sentido. Se faz sentido, ok. Então, o que que você vai trazer? Uma legenda para esse QR Code. Muitas vezes ensinando, e aqui eu trago até um exemplo no final da apresentação, que ele ensina um passo a passo de como acessar esse QR Code, porque você deve alertar o seu usuário que ele vai precisar de um celular, vai precisar de uma câmera, que é um hiperlink, ou seja, como que ele vai fazer o acesso a esse QR Code, tá? Então, são indicações muito importantes. QR Code, gente, funciona muito bem, por exemplo, para o nosso cliente, no nosso usuário cliente. Ah, saiu a concessão ali do benefício e você quer que ele te avalie no Google Meu Negócio. Você pode deixar o QR Code, olha, por favor, nos avalie através do Google. Aqui tem o nosso contato, né? Aqui tem o nosso, sei lá, canal do YouTube do escritório, onde tem vídeos semanais ali de informações previdenciárias. Então, leia o QR Code aqui, já abra esse link, compartilhe com seus familiares. Porque o nosso usuário, cliente, talvez ele esteja adaptado, né? Talvez o seu usuário aí, segurado especial, que seja só o seu cliente, né? O ramo do seu cliente, ele não esteja adaptado. Então, por isso que a gente sempre vai pensar no Visual Law de acordo com o nosso usuário, certo? Bom, gráficos. Gráficos também a gente utilizava, né, muito mais ali na época de escola, enfim, mas quando a gente tem a utilização, por exemplo, né, de índices numéricos, é ideal a gente utilizar gráficos, né, para trazer, não precisa colocar todos aqueles números, mas que a gente faça uma criação de gráficos. Também é uma das possibilidades que nós temos de elementos visuais. Infográficos, que são as informações que contêm números e informações, tá? Infográficos é bem legal, principalmente quando a gente traz ali dentro, até mesmo do nosso escritório, né? Os passos a passos que você vai treinar a sua equipe, você pode fazer através de infográficos, porque o infográficos é informação rápida, né? Concisa, que tenha números, ou seja, passo a passo, e que você consiga trazer ali diversos elementos dentro de uma única folha, tá? Fluxogramas, isso a gente usa muito, né? Isso eu falo que quando a gente está em atendimento, a gente já vai desenhando. Eu sou muito manual ainda, né? Eu gosto de caneta, gosto de papel, tudo eu vou anotando nos meus papeizinhos, apesar de ser da área aqui da tecnologia, mas eu gosto de um papel e uma caneta. Porque o meu primeiro raciocínio eu desenvolvo ali no papel, e aí depois eu consigo passar isso ali, por exemplo, para o Canva, tá? Fluxograma, vamos imaginar um aqui, né? Eu estou discutindo uma ação de benefício por incapacidade, onde a pessoa já teve diversos indeferimentos administrativos e eu estou buscando desde o primeiro. Gente, adianta eu colocar no parágrafo lá a data da entrada do requerimento do número de benefício 988 mil foi em 23 de abril de 2012, que foi indeferido pelo CID, tal, 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 tal. Aí, no outro parágrafo. Em tal data, com NB tal, foi indeferido, tananã, com a perícia realizada. Imagina, eu já gastei o quê? Meia folha só para descrever número de benefício, data de entrada do requerimento, data de início da incapacidade, data de início de benefício, todas essas DI, DI, DIB, DER que a gente tem. Vocês podem escrever sim, mas também a gente pode fazer uma organização por um fluxograma. Então, aqui você pode trazer o número do benefício, qual é a DER dele, qual é a CID, qual a data de início da incapacidade, e você consegue, de uma forma resumida, trazer essas informações que são numéricas e são informações de datas, muito mais organizado do que você escrever tudo isso. E a gente tem a mania do quê? De escrever tudo. O NB tal, a data tal, até a gente se confunde. Por quê? Porque é tanta data. Imagina aí um cliente que já teve vários indeferimentos com processo judicial anterior. Como que a gente organiza essas informações? Então, você pode utilizar através de um fluxograma, tá?
Os tópicos, ou também chamados como bullet points, eles são para trazer as informações rápidas. Gosto muito de utilizar no quê? Em requerimentos administrativos, por exemplo, né? Quando a gente traz ali em tópicos, não preciso trazer ali escrita, gente, IN, o servidor sabe, eu não preciso ficar citando IN. Então, o que que um requerimento ali de aposentadoria por idade rural? O que que você tem que indicar? A idade, a data de nascimento, o tempo ali dele, né, no trabalho urbano, quais são as provas que você tem daquele trabalho ali rural, né? Então, a autodeclaração está indicando tal período e tal período. Então, você coloca ali de acordo com essa prova, com esse elemento ratificador aqui, governamental, e você traz ali em tópicos. Fica muito mais visível, muito melhor a compreensão para esse servidor do que se a gente ficar escrevendo, tá? Ícones também, eles são utilizados ali quando a gente. Isso serve muito para cliente, tá? Ícones, ele tem que ser de entendimento universal. Então, quando a gente põe ali, né? E isso, se você já mudar no seu contrato de honorários, se você coloca ali a indicação, né, do cifrão, R-cifrão, que ali é o pagamento, pode ter certeza que ele vendo lá aquele nosso contrato que está cada vez maior, a hora que ele bate o olho no R-cifrão e fala, é aqui que eu tenho que pagar. Então, é aqui que eu sei que vai ser o pagamento. Ele já olha, ele já sabe, fala, meu Deus, é aqui que eu preciso pagar os honorários para minha advogada, tá? Mapas. Mapas também, gente, pode ser muito utilizado. Não sei se é uma realidade de vocês, não sei se todo mundo que está aqui é do Paraná, né? Mas, por exemplo, em São Paulo, a gente tem muita dificuldade no Juizado Especial Federal quanto à comprovação de endereço, tá? Por quê? Jeff precisa lá do comprovante atualizado, enfim. Só que aqui nós temos muitas áreas de área livre, tá? Favelas. E não tem comprovante de endereço na favela, gente. Não tem energia, não tem água. E aí, quando a gente consegue trazer, a gente utiliza muito via Google Maps ali, até do Street View, para demonstrar aonde é efetivamente o endereço ali daquela residência, tá? Até mesmo para fazer dispensa de perícia, tá? Porque tem lugares em que a perícia de benefício assistencial ela não sobe, né? Então até a gente coloca nesse sentido, vai trazendo os recortes de prints ali para demonstrar pelo mapa a dificuldade de acesso, qual é realmente, né, onde a pessoa reside. Então, o mapa também é uma forma de a gente utilizar. E tem até despacho, poderia ter até separado para vocês, de um colega que é advogado, que o juiz pediu, falou assim, ó, demonstre no Google Maps que esse endereço é assim, né, eu acho que era uma casa que tinha 2 números, enfim, 2 saídas, era algo nesse sentido, e ele pediu essa demonstração através do Maps, tá, do Google. Então, fica a indicação que é algo que dá para a gente utilizar, que fica, e não só dentro do direito previdenciário, a gente pode pensar aqui em cível, né, trazendo ali no mapa, sei lá, uma indenização de um acidente de trânsito, né, como que seria esse mapa ali, o cruzamento, né, você pode trazer ali esse elemento visual de que se o carro, aquela rua era preferencial, a outra não, enfim, existem aí 1000 formas da gente utilizar os mapas, tá? Tabelas e linha do tempo, bom, aqui, né, nem preciso falar nada, porque como bons previdenciaristas, conforme eu falei, quando a gente precisa demonstrar tempo de contribuição, linha do tempo é muito, muito comum da gente utilizar. E se você não utiliza, eu falo assim, que comecem a utilizar a linha do tempo, porque ela facilita muito a compreensão. Imagina, sei lá, um segurado especial ou uma aposentadoria por idade híbrida, onde tem o tempo rural, tem o tempo urbano, mais um pouco de rural, mais tempo urbano. A linha do tempo, ela vem facilitar. Onde que a gente consegue fazer uma linha do tempo, então? Tanto pelo Word, você vai ali, acrescenta uma linha do tempo, você consegue fazer no Canva, você consegue fazer de diversas formas essa linha do tempo, que vai facilitar. Tem colegas que utilizam Paint, né, que era bem, um pouco mais antigo, mas que tudo bem, se ali você consegue desenhar melhor, tá ótimo. PowerPoint, enfim, existem 1000 formas, mas é uma forma melhor da gente facilitar, sim, a compreensão do judiciário, do INSS, enfim, das pessoas pelas quais nós precisamos provar o direito, tá? Recursos gratuitos no Canva. Então, eu vou passar sim aqui com vocês pelo Canva, vou dar algumas dicas, tá? Práticas ali para começarem a utilizar o Canva. E existem vários recursos gratuitos, então você não precisa investir, você não precisa ter acesso a uma nova plataforma, mais um investimento. É possível a realização, sim, do Visual Law com os recursos gratuitos que nós temos pelo Canva.
tá? E aí eu trago aqui, me encaminhando para o final dessa parte material, né, uma reflexão de como a experiência, né, do direito ela pode ser aprimorada. Hoje nós falamos muito sobre experiência, sobre o X, né, que é o usuário experience. Hoje a gente não quer mais ser tratado como um simples cliente. Nós não queremos ser tratados como simples clientes. Imagina os nossos clientes, né? Então, para ter a informação jurídica, gente, o Google está aí e vai responder eles. A gente precisa ter sempre um plus a mais. A gente precisa ter esse desenvolvimento e trazer as tecnologias, as novas tecnologias, ao nosso favor. Não existe isso, eu bato muito nessa tecla, né? Agora, chat GPT vai acabar com o trabalho dos advogados. Porque as novas tecnologias vai substituir. Não, gente, não vai. As tecnologias, elas precisam deste contato humano que só nós podemos proporcionar. Então, existem muitas ferramentas, não adianta a gente ser contra as tecnologias, a gente precisa estar trabalhando e utilizando elas ao nosso favor, tá? Então, eu deixo essa reflexão de como a experiência ela pode ser aprimorada justamente por isso. Nós temos aqui alguns exemplos em que a gente pode se identificar, né? Então, um contrato padrão ali, com aquela caixinha só para você colocar nome, para a pessoa preencher como se fosse um formulário com uma letra, né, muito juntinha, enfim, uma petição inicial, né, uma petição inicial aqui, conforme a gente está adaptado, que a gente aprendeu lá na época da faculdade, com uma divisão fatos do direito e dos pedidos. Será que faz sentido hoje, né, trazer os fatos? Com esses espaços aqui em branco, com uma formatação bem, né, ruim, no sentido da letra, do justificado aqui, né, de trazendo todo o alinhamento aqui à esquerda, enfim, uma petição mal formatada, e aqui também uma folha, né, que tenha essa marca d'água bem forte, assim, utilizando um vermelho, uma cor. E aí, aqui a gente traz muitas reflexões. Este é um documento ali destinado para o nosso cliente, né? Então, o cliente, gente, isso aqui parece um contrato de adesão. Contrato de adesão se faz aonde? Faz lá no banco, onde ele não lê as cláusulas, onde não está ali, a finalidade daquele documento não está sendo alcançada. Por quê? Contrato de adesão, qualquer contrato faz. Ai, Natália, mas no previdenciário você sabe, né? Tá cada vez pior, a gente tem esses temas aí, devolutiva, tutela, eu preciso colocar isso no meu contrato. Sim, eu também tenho no meu, né, nos meus contratos. Mas o que você pode fazer? Um resumo, você pode trazer ali as principais informações ou a forma do pagamento, por exemplo, de uma maneira simplificada. São algumas sugestões que a gente consegue melhorar a comunicação com os nossos clientes, certo? Petição inicial, conforme eu falei, fatos dos pedidos, do direito e dos pedidos, né? Por que não a gente começar a mudar os nossos tópicos, trazendo a jurisprudência de forma correta, não ficar citando um monte de jurisprudência lá né, de todos os tribunais possíveis, mas trazer de uma forma que realmente faça sentido. Então, a gente consegue, gente, através da própria escrita, mudar muito o poder de convencimento, né, do magistrado, da pessoa que está lendo. Se eu trazer os fatos do direito e dos pedidos, pode ser que a pessoa só vai ler o quê, gente? Só vai ler os fatos. Ela vai falar assim, o direito eu já sei, agora se você traz aqui da aplicação da lei 142, ele vai falar, ai meu Deus do céu, preciso ler aqui, porque essa aplicação aí pode ser que eu não estou aplicando certo, né? Então, do pedido da reafirmação da DER, fazer um tópico, né? Adianta eu colocar protesto e provar o alegado por todos as provas em direito admitidas e não trazer a prova ali. Então, você pode dar um tópico das provas, são várias ali dicas que a gente consegue utilizar. Por fim, aqui também, né, essa questão de trazer essa marca d'água muito forte. Nós também precisamos pensar, gente, que a marca d'água ela faz sentido, e aqui até a professora Mauro falou, minha marca d'água era gigante, e depois dessa aula eu tive que mudar por sua causa. Mas por quê? Vamos pensar, a marca d'água ela fazia sentido quando era processo físico, físico. Porque chegava lá no tribunal, a folha mais bonita, a melhor impressão dentro daquele processo físico era para demonstrar que aquela página era do advogado. Era para isso que surge a marca d'água, para trazer aqui aquele elemento, aquela melhor folha do quê? Do advogado. A hora que bate a mão, as folhinhas ralé era do tribunal. A folha bonita era do advogado.
Hoje, gente, em um processo eletrônico, você imagina ler 20 páginas com essa marca d'água dessa deusa da justiça enorme no fundo? Cansa a nossa vista. Ai, eu acho linda a marca d'água. Quis ser advogada para ter essa marca d'água. Ok, mas você pode colocar ali numa capa, em algo dentro do seu escritório, e não numa petição ali de, sei lá, um recurso especial que você quer fazer, que o recurso especial normalmente tem mais páginas, enfim, e você vai colocar com essa marca d'água, vai cansar a leitura. Gente, nós estamos expostos a telas. Telas, cores, quanto maior a cor, maior a incidência da gente não prestar atenção no escrito. Então, espero ter convencido vocês de que marca d'água talvez não faça tanto sentido hoje em dia, da gente deixar bem no fundo ali e pede para outras pessoas que não são do direito ler no computador ali, 20 páginas, para ver se não, realmente não vai cansar a vista. E eu trago um exemplo aqui, que é do professor Bernardo de Azevedo, tá? Foi uma campanha realizada por ele, está disponível esse case, né, no site dele, que é a aplicação, né, um exemplo da aplicação do Visual Law nos documentos jurídicos. Então, aqui é um memorial, tá? São memoriais. E, gente, quer mais, né, um documento jurídico que a gente mais precisa falar utilizando menos espaço? São os memoriais, né, trazendo ali. E, ó, nada muito diferente. O que é legal aqui, o uso do QR Code. Então, para vocês verem que eu também não sou contra o uso do QR Code, mas ele precisa ser o quê? Bem aplicado. Então, aqui ele realmente traz, ó, argumentos em vídeos para melhor compreensão e maior comodidade. Ou seja, ele está ali nos memoriais e ele trouxe os argumentos dele em vídeo. Se o assistente ali, né, do desembargador, eu ficaria curiosa para ver, confesso. Mas o assistente do desembargador falou: oh, tem uns vídeos aqui, vamos ver o que esse advogado está falando. Então, isso vai causar uma certa curiosidade. Ele trouxe o que não vai ser direcionado a qualquer link, não vai trazer nenhum prejuízo à máquina ali, né, do Poder Judiciário. Então, ele traz aqui um memorial. Depois, nessa segunda página, olha, ele fez em tópicos, utilizando uma linha do tempo, uma linha do tempo muito simples, trazendo as datas. Olha, isso, gente, isso é no Word, tá? Isso não precisa ser o rei do design, não. Isso é conhecimento do processo. A pessoa conhece o processo, que ela consegue explicar o processo através de elementos visuais. Então, aqui tem a data, ó, 2015, alguma coisa de licitação, enfim, tem todas as datas, tá? Depois ele traz um resumo aqui, ó, dos embargos, colocando em cada página o que houve, qual é o motivo, tinha mais uma outra página, que era os pedidos, enfim. E o que é legal aqui, esse memorial é de finalzinho de 2019, início de 2020, então a gente não tinha tanto esse costume, essa adaptação da sociedade em fazer a leitura de QR Codes, tá? No entanto, aqui ele colocou um passo a passo para utilizar o QR Code. Hoje em dia a gente já está mais adaptado, conforme eu falei, né? A gente tem QR Code em tudo. Nessa época não estávamos. Então ele colocou aqui, ó, se Vossa Excelência usa um iPhone, é assim que você vai ler esse QR Code. Se é um equipamento Android, é assim que vai ler. E isso é um passo a passo que a gente pode aplicar, por exemplo, para os documentos ali com os nossos clientes, por um exemplo, tá bom? Então é uma aplicação, não é nada que ninguém está inventando a roda, vocês viram que é bem simples. Foi um case ali acompanhado pelos professores, justamente quando esses recursos, né, de Visual Law estavam em crescimento no Brasil, então foi um case bem divulgado, tá, gente? Existe aí milhares, vários cases, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, né, do que não utilizar. A gente aprende dos dois lados, tá? Deixo aqui por fim, antes de passar pela parte prática do Canva, sempre, né, dose ou conteúdo. Utilizar o quê? Elementos familiares e de entendimento universal. Então, não adianta você colocar um símbolo que só você entende, né? Não vai trazer nem nada. Precisa ser um símbolo familiar. Sempre se questionar sobre isso. Manter um padrão, isso é o mais importante. Não adianta hoje fazer a edição de um documento lá em certa tipografia, em certa letra, porque você achou bonita, acordou de bom humor, todos os seus sublinhados vão ser azuis. Amanhã você tá com outro humor, mudou. Ah, não, gostei mais dessa letra. Acho que essa letra tá mais legal, que esse justificado fica melhor assim. E aí coloca uns sublinhados, umas cores em laranja.
Então, assim, é sempre manter um padrão. Um padrão que traga a sua identidade visual, a sua marca, que você possa realmente ali trazer, se você quer um grau de sofisticação, que cores que você vai utilizar. E aqui, gente, é um mundo à parte de estudo, de branding, de tudo que você está disposto, porque a sua marca, ela está também ali, né, nos seus documentos jurídicos com o seu cliente, com o judiciário, porque ele vê lá, imagina, né, se são aí, eu não sei se Ponta Grossa é tão grande, mas se é varas assim de interior, meu, chega a petição, você já sabe de quem que é o advogado, só pela formatação. Você já sabe, realmente, eu fui estagiária né, no tribunal e a gente sabia, ó, essa escrito você não precisa nem ver o nome, que você já sabe quem que é que fez. Então, esse padrão é importante, mas que seja relembrado por ser bom, né, gente? Não por ser um exemplo ruim, tá? E sempre experimente. Acho que essa é a principal dica que eu deixo, que é experimentar. Ai, não sei se meu juiz vai gostar. Eu também não sei. Se você nunca peticionar com uma nova formatação, se você nunca acrescentar um elemento visual ali que seja, né, coedizente com o que você está falando, você também não vai saber. Então, faça, tá? Existem despachos, aqui, uma vara de família aqui em São Paulo, tem um despacho que a juíza fala que tem que fazer com as normas da ABNT, né? E eu não sei aonde que está escrito que a gente precisa peticionar com as normas de ABNT. Então, você é livre, tá? Na medida do possível, claro, você não vai fazer um super desenho, enfim, mas vai fazer uma aplicação, faça uma linha do tempo, faça uma tabela. Tabela também é bem legal da gente colocar. Tem tabelas e edições dentro do próprio Word que fica muito bacana da gente fazer essa edição, mas vale a experimentação. Dica, comece sempre com o seu usuário cliente, né? Porque ele ali você tem vamos se dizer assim, um livre-arbítrio muito maior, né? E depois vai passando ali para o judiciário, INSS, enfim, mas sempre utilizando e lembrando, levando em consideração que Visual Law não é somente desenho, mas sim comunicação. Então, o que que você pode melhorar na sua comunicação? Certo? Deixa eu só abrir o chat aqui. Perfeitas colocações. Sempre insisto muito com a nossa equipe sobre os cuidados com a formatação. É outra coisa que deixa a peça precária se não for observado. Hoje o PDF marca d'água fica muito forte, horrível. Isso, a marca d'água ali do PDF, perfeito. O juiz de primeiro grau já conhece nossas petições, dependendo de como escrevemos, apresentando nossas petições. Isso traz credibilidade. Isso mesmo, né? A Shirley colocou, e é realmente isso, Shirley. Bom, e aí, para quem quer iniciar aqui nesses minutos finais, tá? Do nosso grupo de estudo. Vocês estão vendo a minha tela do Canva, né? Tá correto. Acho que sim. Bom, tá vendo, né, Rô? Sim, estamos vendo. Então tá bom. Essa daqui é o Canva, né? Estava aberto na minha apresentação. Então, essa é a tela inicial do Canva. Para a gente fazer acesso ao Canva, gente, é necessário você ter uma conta, tá? Criar um login. Você pode fazer esse login pelo seu e-mail, pelo Facebook, é muito fácil. Aqui eu já estou logada, tá? O meu é o Canva Pro, mas todas as ferramentas que eu vou demonstrar aqui para vocês de uma maneira bem simples, para vocês começarem a criar os documentos, não precisa ter o Canva Pro. Você pode manter ali o seu Canva normal, tá? Quando nós estamos falando, então, de Visual Law e a utilização do Canva, a gente sempre vai começar aqui, ó, criar um design, tá? Dentro desse criar um design, você vai ter a formatação do tamanho do seu design em A4, ou seja, tamanho ali de Word, tá? Então, ele vai abrir aqui o A4 e ele é realmente, gente, um Word, tá? Todas as nossas formatações, esse campo de formatação nosso aqui, você vai sempre utilizar aqui no lado esquerdo, tá? Se você vem aqui em design, ele traz já templates prontos, ou seja, modelos que nós possamos utilizar. No início do Canva, a gente tinha poucos modelos relacionados ao direito. No entanto, hoje, gente, a gente tem bastante modelo que a gente consegue utilizar pelo direito, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, posso pesquisar, vou pesquisar para vocês, procuração. Olha a quantidade de procurações que a gente já tem utilizando os templates próprios do Canva, ou seja, já é uma formatação aqui que você pode começar a utilizar, tá? Todas as vezes que tiver essa coroazinha aqui, né, e tiver essa indicação de Pro, é porque é um modelo que só o Pro, só quem é Pro pode utilizar. Como que faz para não aparecer esse Pro, tá? Você vem aqui
nesse não dá. Só nos elementos textuais. Se você não quer o Pro, você vai ver todos os que não são Pro. Gostei desse modelo, quero utilizar. Você vai apertar aqui e ele já vai abrir no seu campo de edição. Como que você vai fazer para mudar a sua cor, por exemplo? Você vai apertar as caixas, tá? Diferente do Word, a nossa edição aqui no Canva, ela é livre, tá? Por mais que eu deixe aqui tanto as réguas, né, quanto as margens para aparecer, mesmo que não apareça, você consegue, ó, trazer para lá e para cá, que é uma edição que a gente não tem, por exemplo, dentro do Word. O Word ele não permite, tá bom? Então aqui você vai apertar, ó, nesse elemento, que é um retângulo aqui, vai mudar a cor. Então as edições, elas são feitas de maneira muito intuitiva, tá? É só o quê? Experimentando, aquela última dica que eu deixei para vocês. É experimentar. Então eu posso vir aqui, mudo a cor, né? Ó, então trago a cor aqui azul, quero rosa, enfim, quero a cor do seu escritório. Como que eu faço para ter a cor do escritório? Todas as cores vai ter um código, tá? Então aqui a gente pode pesquisar por código. Dentro do seu manual de marca, para quem já fez identidade visual do escritório, vai ter esse código. Natália, não tem esse código, não tem, não consigo. A gente pode fazer isso de maneira aqui orgânica, tá? No Canva. Como que a gente faz isso? Já vou deixar também essa dica que facilita muito a nossa vida. Quando você vem aqui no canto esquerdo e você faz um upload, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui o upload de uma logo aqui do meu escritório, tá? E aí, eu quero utilizar essa cor aqui, que é a cor do meu escritório, e eu não sei o código. Eu vou apertar no elemento gráfico que eu quero alterar, vou aqui na cor, e o próprio Canva, ele traz, ó, cores presentes na foto. Então, eu subi uma foto e vou copiar aquela cor. E, ó, quando eu passo com o mouse, tá vendo a cor aqui? O código é o 540305. Em todos, até no Word, tá? Em todas as ferramentas de design possível, se eu jogar esse número, esse código, vai abrir essa cor. Então, essa é a minha cor do escritório, tá? Então, é uma forma orgânica da gente fazer a edição de acordo com a nossa identidade visual, tá? Aqui também, quando a gente está dentro da caixa dos inscritos, abre aqui para nós editarmos igualzinho, gente, no Word, tá? Então, ó, você pode mudar a letra. Existem algumas letras, algumas tipografias aqui que elas são Pro, tá? Então, todas as vezes que for Pro, vai aparecer a coroazinha. Mas existem milhares, milhares que não são Pros, tá? Que são gratuitas. Vamos supor que você goste, quando você vem aqui para pesquisar, ele já aparece, ó. Se você quer uma letra manuscrita, se é algo corporativo, se é algo trabalhado, se é para títulos, se é para parágrafos, se é com serifa, sem serifa, se é moderno, arredondado, qual é o seu estilo? E aqui, gente, é estilo, né? Se você gosta, por exemplo, de letras regulares, né? Então, se você colocar regular, ele vai aparecer tudo que tem o nome regular aqui, tá? Então, você também pode indicar qual é o Canva, qual é a letra que você quer aqui dentro do Canva. Você pode aqui aumentar o tamanho, igualzinho é no Word. Você vai mudar a cor da mesma forma aqui, e aí você escolhe a cor que você quer. Tá? Algumas letras permitem deixar itálicos, outras não. Negrito, com ou sem negrito. Sublinhado, sem sublinhado, tá bom? Taxado, não taxado. Maiúscula, minúscula. O alinhamento, igualzinho é o que nós já estamos adaptados na barra de edição ali do Word, tá? Se é lista, qual é o espaçamento, tanto entre linhas quanto entre letras. Efeitos, tá? Efeitos ali, isso também a gente tem no Word. Qual é a posição, se é para frente, se é para trás, transparência. Então, a gente tem essas edições e essa caixinha, ó, a gente consegue trazer e arrastar ela para onde a gente quiser, tá? Então, a forma de você fazer essas edições é por aqui. Sempre procurar em design, ó, procurei procuração, mas vamos procurar, por exemplo, o contrato de honorários. É como você inicia fazendo as edições do seu documento, ó. Existem vários contratos. Esse, por exemplo, é um de dois, então tem mais de uma página, tá? E tem vários ali modelos já pré-formatados que você pode utilizar dentro do seu contrato de honorários, e aí basta ficar pesquisando e buscando cada vez mais que você vai conseguindo manter esse padrão, tá? Todos os documentos, então, aqui no Canva, a gente vem compartilhar para poder, né, baixar em PDF,
tá? Então, você pode baixar aqui tanto em imagem quanto em PDF, vem em compartilhar, baixar, você altera aqui para PDF e você consegue baixar este documento em PDF, que ele mantém a originalidade, tá bom? Só não vai baixar em PDF quando tiver algum elemento que seja do Canva Pro, mas sendo no Canva normal, você consegue, e aí pode baixar, pode utilizar, pode mandar para o seu cliente assinar, né, o contrato. Quero, então, por exemplo, preencher, né? Conforme eu falei, tudo é caixinha, ó, tudo é caixinha que você vai acrescentando tudo pelo lado esquerdo. Então, design, elementos, tá? Elementos também, ó, o dinheirinho aqui, ó. Quando a gente fala de dinheiro, colocar um elemento desse, o cliente bate o olho direto nisso. Texto, né? Então, para inserir um texto, se você estiver editando assim um documento em branco, quer inserir um título, é só vir aqui em texto, inserir um título, e você consegue trazer aqui, edita normal, arrasta para cima, arrasta para baixo, ele traz essa edição livre, tá? Uploads, né? Conforme eu falei, se você quer subir ali qual é a sua logo, tá? Desenho aqui é para desenhar livremente e fotos, enfim, você consegue utilizar tanto fotos do Canva, fundo, tem os gráficos. Então, aqui, gente, a gente pode ficar horas e horas fazendo edições, mas é super possível e vale a experimentação, tá? Outra dica também não quero fazer a edição de um documento inteiro aqui no Canva. Como que eu posso utilizar? Você pode vir criar um design aqui na tela inicial do Canva, pegar um post de Instagram que é um tamanho quadrado, tá? E desenvolver aqui, por exemplo, uma linha do tempo, tá? Então, eu venho aqui em elementos e posso pesquisar por linha, tá? Então, eu coloquei uma linha aqui para a gente desenvolver uma linha. Ó, a linha, ó, eu arrasto, eu mudo ela de lado, tá? Ela tem todas as formatações aqui em cima, tanto da espessura dela, se você quer pontilhado ou não. Se o início da linha você quer, deixa eu tirar aqui. Se você quer, por exemplo, com a bolinha no início e com uma bolinha no final, você consegue fazer essa formatação, tá? Se é reta, se é com ângulo, você consegue fazer essa mudança, tá bom? Então, vamos supor que aqui você vai desenvolver uma linha do tempo. Então, você vai trazer a linha e vai pôr um texto, tá? Deixa eu pôr aqui um texto com there. Hoje é dia 31/7/2023, por exemplo, você vai trazer aqui e vai trazer um texto ali no final também, sei lá. Só um exemplo, tá, gente? Um podib, 1 do 12, tá? Vamos supor aqui que você traz uma linha do tempo. Como que você vai utilizar isso dentro do seu documento? Ou seja, nós aqui não estamos editando todo o nosso inicial, por exemplo, no Canva. Estou criando um elemento aqui visual no Canva para colar lá na minha peça lá do Word. Você vai vir compartilhar e em vez de baixar em PDF, você baixa em imagem, normal. Então, você baixou aqui, ó, em imagem, e ele vai abrir a imagem que você vem aqui, copia, cola e joga lá no seu Word. Ou seja, você não precisa fazer toda a formatação da sua inicial no Canva. Você pode fazer também assim em imagem e trazer dentro do seu Word, certo? Bom, acho que era isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Não quero tomar muito o tempo, se a gente quiser se aprofundar aí numa oficina prática, né? Fico à disposição para trazer aí para vocês também essa parte do Canva, enfim, mas segunda-feira, né, último dia do mês, eu sei que tá todo mundo atolado, então até perguntei para a Rô, falei, ó, quanto tempo eu tenho ali, né, mais ou menos me programei para passar o máximo de conteúdo que eu gostaria dentro de 1 hora, tá? Com essa parte tanto teórica quanto prática, e realmente espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês possam ali aplicar, começar a ter esse olhar, né, sobre o visual law, que não é desenho, realmente é um estudo aprofundado. Quem quiser saber mais, já existem hoje muitas doutrinas, muitos artigos, mas muita coisa assim no cível, né, no trabalhista, no previdenciário ainda faltam mais pessoas para discutir, para a gente fazer essa aplicação e trazer cada vez mais esse estudo para nós, certo? Então, agradeço o convite, agradeço a todos que participaram aqui, pelos comentários também no chat e realmente fico à disposição. Muito obrigada. Uau, Natália, foi perfeito. Entregou além ainda, né? Eu aprendi muito com a aula de hoje.
Você faz curso também sobre o visual, né? Não sei se tem Sim. uma turma aberta, se você quiser falar um pouquinho mais. Hoje, tá, eu tenho mentoria individual ou em grupo, porque o curso em si, a gente consegue aplicar e dar o curso, as pessoas assistem, mas o problema é na aplicação, né? Então, todas as vezes eu falo, né? A gente pode trazer toda a parte teórica, mas é na hora que traz ali para dentro do seu documento, né? Dentro do seu escritório, que tem a questão mesmo de como aplicar. Então, né, mudei um pouco em não ter eu tinha um curso gravado, não tenho mais ele disponibilizado, justamente por isso. Hoje eu prefiro fazer um trabalho individualizado dentro da sua necessidade, então eu faço isso através de mentoria ali, que são 4 horas voltados somente para o seu escritório, e a gente faz a edição juntos dos documentos que você me traz, tá? Então fica à disposição. Quem quiser aí saber mais sobre a mentoria, pode me chamar e fazer esses projetos, porque o intuito é que você tenha essa autonomia, não dependa da minha edição, porque a sua forma de trabalhar, a sua forma de entregar o seu conteúdo é seu, né? Às vezes você só precisa desse empurrãozinho. Perfeito. Se você quiser falar o seu Insta aqui para o pessoal, Ah, tá. O meu Insta é o Previdência por Ela, vou deixar aqui. Aí podem me chamar por lá também, fico à disposição. Quando estiverem aqui em São Paulo, capital também, podem vir aqui, a gente toma um cafezinho, conversa mais, fico à disposição de vocês. então, a Natália, ela é um presente que o IBDP me deu, né? Eu conheci a Natália pelas redes sociais e eu conheci ela pessoalmente no último congresso que teve em Foz. Uma pessoa incrível, uma profissional de excelência. Natália, meu muito obrigada. Eu, nesse momento, quero passar a palavra para a Silvana, que é a nossa presidente, para ela fazer as considerações ali antes de nós terminarmos. Bom dia a todos, para quem não vi. Natália, obrigada de coração. A Rô já falou tudo que precisava ser falado, mas agradeço em nome de toda a comissão, o carinho, a generosidade pelo conteúdo passado. Maravilhoso. Eu não me lembro se você deu uma aula para nós na pós de regime próprio da SMAF? Não, Não, não eu teve isso, vou não. estar nessa pós agora da Ah, SMAF. tá. É que nós Né? tivemos uma e eu, no momento acabou me fugindo, que faz tempo, um tempinho já foi uma das primeiras aulas. Nessa turma eu estou na Olha. grade, aí Ah, vou mas dar ele... uma parte prática. Ah, que legal. Eles disponibilizam para nós algumas aulas gratuitas como bônus, né? Bem bacana. Se puder, se tiver a sua, vou fazer questão de assistir. Maravilhosa. Parabéns, Rosângela, parabéns. A Lorene está aqui ainda ou não? Parabéns. Lorene, Tá aí? Acho que não, né? Ah, tá aí, acabou de dar um coraçãozinho ali. Lô, obrigada pela parceria. A gente juntos faz um trabalho maravilhoso. Então, Ponta Grossa está honrada com sua presença, Natália, Lorene, por estar sempre junto com a gente, e BDP Jovem Comissão da Previdenciária, é uma parceria que tem que dar certo, né? E o pessoal que participou com a gente, estou vendo umas carinhas conhecidas ali, alguns a gente não conhece, mas fica aberto o convite para participar da nossa comissão. Toda primeira sexta-feira do mês, às 9 horas na OAB, reuniões presenciais para que a gente possa tomar um cafezinho gostoso juntos. Então, sejam todos sempre muito bem-vindos. Vi que a doutora Bianca, que esteve com a gente esses dias, está aqui também. Karina, presidente da comissão de Guarapuava, e todos os demais, o nosso pessoal da comissão de previdenciário, que estão aqui. Hoje teve uma galera, bastante gente aí, a Brizola, abrindo sua câmera ali, Aline, Chile, doutor Plínio, tá em Guarapava ainda, Plínio? Tá aí? Gente, obrigada pela presença. Quem eu não nominei, ó, a gente fala normalmente quem está com o vídeo aberto, né? Ó, a Dani entrou também. Ó, a Kali dando a carinha dela. Jonathan, nosso social media, vai publicando aí, Jonathan. Olá, o Renan. Volta, Renan. Márcia, querida, Marli. Silmara, Bruno, Janete, agora eu falei, alguns vou falar todos, né? Tawane, Cristina, Adriane, Fernanda, Thaisa, Juan, não sei se eu pulei alguém. Gente, olha, foi maravilhoso, uma manhã, assim, sensacional. Carol, Gustavo, foi uma manhã maravilhosa. O que é bom acaba, né? Então, mas, de novo, agradeço de coração, fica o nosso convite. Coloquei aqui no chat
o nosso Instagram, essa live de hoje, nossa, a gente tem que assistir de novo, assim, anotando ainda, e fazendo com o campo aberto em outro computador, né? Que assim a gente já aproveita. As dicas foram sensacionais. Então segue a nossa página, se inscreve no nosso canal do YouTube, por favor. Tem lives maravilhosas salvas lá, e essa de hoje já a Rosângela logo já vai postar também. E, enfim, sigam a gente no Instagram, que a gente posta todos os nossos eventos e a gente conta com vocês, né? Juntos, Previdenciário vai muito longe. Previdenciário tem essa marca, né? De união, de carinho, de conexão, enfim, de generosidade no compartilhar conteúdo. Então, Natália, fica o convite um dia que possível você vir nos nossos eventos presenciais em Ponta Grossa, a Rosângela tem seu contato, então a gente se comunica através dela. Então, receba o nosso carinho e a nossa gratidão. Obrigada a todos. Bom, Uma foto, Rô. é Quem verdade. puder ficar com a câmera aberta aí para a gente fazer uma Para foto. nós. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos, né? A Natália pela disponibilidade, a Silvana, a todos que ajudam, e o Jonathan também, que é o responsável pela arte, que está sempre à disposição. E se eu Alguém esquecer está pedindo o Instagram novamente? Vou postar de novo lá, tá, gente? No chat, de tá? falar o nome de alguém, me perdoa, mas a gente agradece a todos.